Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nessa noite. Um pouco de frio lá fora, né? Mas com certeza muito calor humano e muita energia espiritual aí dentro da casa espírita. Nós escolhemos trabalhar hoje, intitulado, né, a mensagem aos espíritas. Vamos trazer parte do que vamos falar hoje desta obra, Epístola aos Espíritas, uma obra que veio a lume em 1930 ou 31, por Oswaldo Mello. Oswaldo Mello foi o fundador da Federação Espírita Catarinense em 24 de abril de 1945. Então o livro foi aí pelo menos quase 15 anos antes do início das atividades federativas no estado de Santa Catarina. São 33 mensagens, todas elas vinculadas a nós, do modo geral. Ele intitula, né, o livro de Epístolas aos Espíritas, então é para nós. E um fato curioso, né, que todas elas vêm falar do Evangelho. E quando a gente vai estudar um pouquinho a história, nessa época, havia muitas questões, né, de discussões sobre a importância ou não do lado religioso da doutrina espírita. Hoje a gente nem percebe isso, né? Mas na época existia muita discussão sobre isso. Né? E esta obra vem, né, no momento, né, e gerado especificamente para os espíritas e trazendo as mensagens do Evangelho. Como diz Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, para chegar ao Pai precisa passar por mim. Então, sem o Evangelho, nós não chegaremos onde queremos. Mas antes de trazer as mensagens que o livro nos apresenta, gostaria de fazer algumas reflexões com relação à nossa responsabilidade. A responsabilidade, né, dos espíritas perante a doutrina espírita é viver os seus princípios e ensinamentos. Muitas vezes nós ainda imaginamos que estamos aqui para aprender, né? E nós esquecemos que todo esse aprendizado tem que se tornar ações, hábitos, mudar o nosso comportamento. E isso só é possível através da vivência. Então nós não estamos aqui para apenas aprender, mas sim para mudar o nosso comportamento perante a vida. Buscando então essa reforma íntima e, com consequência, a evolução espiritual. O espírita deve também cooperar na obra de Deus, realizando sempre o bem a todos que encontrem seu caminho, amando ao próximo, sem se descuidar do cumprimento dos seus deveres no lar, na rua, no trabalho e na escola. Ou seja, todos os lugares. Era comum aí, alguns anos atrás, né, uns 20, talvez um pouco mais, de nós, espírito, de modo geral, imaginarmos que basta, né, sermos espírito quando a gente está na casa espírita. Né? Então, hoje é dia de ir na casa espírita, hoje eu vou me comportar melhor, né, vou tentar fazer algo diferente, né, para mim não me comprometer. Como se fosse o suficiente, né? Então, nos outros dias está tudo certo, né, está tudo liberado. Mas era uma visão, né, que a gente observa que lá atrás a gente tinha muitas questões disso. Hoje, cada vez menos, porque nós estamos entendendo que nós somos espíritas às 24 horas por dia. Não mais apenas as horas em que estamos na vigília ou acordados, né? Mas inclusive as horas que estamos o corpo dormindo, né? Porque o espírito não há necessidade de dormir. Nesse momento podemos estar desdobrados, né? E se não tivermos vinculado ações positivas, com certeza estaremos nos comprometendo. Então, precisamos ter um comportamento adequado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Porque se não for dessa forma, né, vamos ter consequências que nós não gostamos, né, não queremos para nós. Todos nós queremos ser felizes. Na questão 614, já devo ter falado delas várias vezes em outras oportunidades que aqui estive, os Espíritos vêm dizer que a felicidade, a pergunta de Kardec é:
se a lei divina e a lei moral são a mesma coisa, eles vão dizer que sim, né? Mas a lei de Deus é o único caminho que o homem encontrará a felicidade. Então, a prática da lei divina vai fazer com que nós alcancemos a felicidade que buscamos. Ainda se complementa nessa mesma questão, dizendo que então, quando nos afastamos da lei, ou seja, quando nós não cumprimos com a lei, então nos alcança a infelicidade ou o sofrimento. E aí nós começamos a entender por que nós temos tanta dificuldade, né? É só olhar para trás um pouco, né? Nesta encarnações e com certeza em outras, nunca fomos melhores do que estamos agora, né? No processo evolutivo, portanto, tivemos várias ações equivocadas perante a lei. É claro que podemos muitas vezes, quando estamos tratando desses aspectos, questionar, né? Mas onde estão essas leis, né? Kardec também teve essa preocupação, um pouquinho abaixo, né, na questão 621, ele pergunta, né? Onde está escrito a lei de Deus? A resposta, com certeza a maioria de vocês já sabe, né? Está na nossa consciência. E é tão claro observar isso que quando nós cometemos qualquer equívoco, qualquer falha perante a lei divina, nós vamos observar que esta própria consciência nos cobra, dizendo não deveria ter feito. Mas nós, como espíritos rebelados ainda à lei divina, né? Espíritos ainda no processo ainda de construção evolutiva, ainda na fase de espíritos imperfeitos, damos uma desculpa qualquer e continuamos, né? Lá na frente vamos ter mais consequências nefastas, né? Que vai nos trazer problemas. E aí nós, mais uma vez, na nossa infantilidade espiritual, nós vamos lá e dizer o que eu fiz para Deus, né? Para merecer, como se Deus fosse o culpado, né? Das minhas imperfeições e das minhas ações. Mas já estamos melhor hoje, né? Porque já começamos a entender o processo, que é cada um de nós, né, fazer essas ações diferentes no nosso comportamento, na nossa maneira de ver, né, nesse processo de amar, que ainda estamos no processo embrionário, porque o nosso amor ainda é o amor troca, né? Aquele amor que eu amo alguém desde que alguém me ama. Porque se alguém dizer que não me ama mais, eu também já começo a riscar o nomezinho dele da minha lista, né? Então esse amor não é amor que é proposto pelo Cristo. E nós vamos ver isso bem claro, né, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. No capítulo 12, intitulado Amor e Renúncia, numa conversa Simão Pedro com Jesus, Jesus vai dizer a Simão Pedro que o amor verdadeiro e sincero é aquele que não espera nenhuma recompensa. Então aquele amor que não espera nada em troca. É o amor pelo amor. E aí também nós compreendemos por que os espíritos superiores nos tutelam, continuam nos amparando, não desistem de nós, porque eles amam o amor incondicional. Primeiro, que nós não temos o que dar para eles. E segundo, que eles não esperam nada. Então, esse amor que nós devemos desenvolver. Então, essa questão de cumprimento dos deveres, né, em todos os lugares, como diz o texto, na rua, no lar, no trabalho, na escola, na casa espírita, seja onde for, é um dever. É um dever de cristão e é um dever de nós espíritas. Porque nós já temos as informações, né? A construção do reino dos céus está dentro de nós, não fora. E nós vamos conseguir isso através da nossa modificação comportamental, sendo mais assertivo perante aquilo que já entendemos e conhecemos. O espírita deve cultivar a responsabilidade em todas as suas tarefas, buscando viver os princípios e ensinamentos, então, da doutrina e também do Evangelho de Jesus. Na questão do Livro dos Espíritos, para que possamos aprofundar um pouquinho mais essa questão de responsabilidade, nós vamos encontrar na pergunta 132, que eu acredito que uma boa parte de vocês já saiba qual pergunta é, porque é uma pergunta muito conhecida, onde o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. O senhor Allan Kardec não está perguntando qual é a motivação que nos traz nesta encarnação. Ele está perguntando por que os espíritos precisam encarnar. Qual é a motivação da nossa encarnação? Por que nós precisamos encarnar? Os espíritos vão começar a resposta dizendo que Deus lhe impõe a encarnação. Então já observamos aí que é uma lei de Deus. É imposta por essa lei, imposta por Deus. Portanto, não resolve eu querer ou não querer.
acreditar ou não acreditar, vai acontecer, porque faz parte da lei. Sabemos que somos espíritos, estamos agora numa vivência física, ou então numa encarnação, ou numa reencarnação, porque nós sabemos que há uma sucessividade de encarnações. Esta não é a primeira e não vai ser a última. Vivemos inúmeras encarnações anteriores a esta. E como os Espíritos dizem, mesmo assim estamos mais próximos do princípio que do fim. Portanto, tem um caminho muito longo a seguir. Em vários momentos, os Espíritos vão dizer, nas obras de codificação, no modo geral, principalmente no Livro dos Espíritos, em inúmeras questões, que nós precisamos aprender de tudo para conseguir alcançar a condição de puro espírito, né? Ou seja, na condição de espíritos puros, como gostamos às vezes mais de utilizar, né? Mas os espíritos se referem das duas maneiras, né? Puro espírito ou espírito puro, ou seja, chegar naquela condição onde que não estamos mais sujeitos à encarnação, já não somos mais dominados pela matéria, as paixões já não nos influenciam e nós já temos então o controle de nós mesmos. Então, portanto, não estamos mais sob as vicissitudes dos seres ainda em processo de construção espiritual para chegar a esse estágio. Estamos muito longe disso. Mas quanto antes trabalharmos com mais afinco, com certeza chegaremos mais rápido a esse processo. Porque ninguém de nós quer sofrer. Ninguém de nós trabalha para que amanhã seja pior. Muitas vezes, inconsciente, nós realmente cometemos muitos equívocos, porque somos espíritos imperfeitos e não tem nada de errado nisso. Nunca fomos melhores do que agora, né? Mas temos dever e responsabilidade de que amanhã sermos melhores do que hoje. Porque senão nós não estaremos cumprindo com a lei do progresso e, consequentemente, se nós não estamos a favor da lei, já estamos contra ela e já sofreremos as consequências, então, das próprias leis divinas. Que é o sofrimento, né? Que são essas condições, né, que nos trazem dificuldade na nossa jornada. Então Deus lhe impõe a encarnação, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, vamos observar aqui que se nós não encarnarmos, não atingiremos a condição da perfeição. Porquanto não seremos felizes na sua amplitude. Sabemos, né, que podemos aqui ser felizes na medida que já nos cabe. Mas a perfeição absoluta, ou a felicidade absoluta só vai ocorrer quando cumprirmos o processo dessa construção espiritual para chegarmos a espíritos puros. Portanto, a encarnação é um caminho. E nós vamos ver em outras oportunidades, na própria codificação, os espíritos nos dizendo que sem a encarnação nós não progrediríamos, né? Não haveria o progresso sem a encarnação. Porque no mundo espiritual nós podemos estudar bastante, mas aqui no mundo físico nós colocamos em prova se aquilo realmente faz parte da minha intimidade e se eu já venci aquelas dificuldades a qual eu estava trabalhando. Nós vamos ver isso inúmeras vezes nas obras, principalmente de André Luiz, onde relata as condições dos espíritos muito próximos de nós, né? Com as suas dificuldades, com as suas questões de comprometimento do passado, quando estão ali próximo, né, do seu retorno à vida física, a qual relatam, né, as suas condições e ali trazem para nós, né, que equívocos do passado, comprometimentos do passado. Então, estudam, trabalham para poder tentar vencer aquilo e voltam para realmente ver se já conseguiram isso. Sabemos que na matéria é sempre um pouco mais complexo, né? Os interesses pessoais, né, o gozo, né, os prazeres são muito fortes, né? E muitas vezes nos desviam do caminho. Porque para nós estarmos aqui na Casa Espírita, no dia de hoje, né, a temperatura já hoje estava 10 graus, agora já deve estar uns 9 pelo menos, daqui a pouco vai estar 8, né? Nós tivemos que nos esforçar para isso, porque tinha que sair de casa, colocar uma roupa, sair no frio. Não era melhor ter ficado embaixo do cobertor? Né? Mas se nós ficássemos embaixo do cobertor, nós faríamos o quê? Ou estaríamos olhando a internet, né, as redes sociais, 99% inútil, ou assistindo alguma coisa, né, no streaming,
né, da vida aí, Netflix ou coisa parecida, ou mesmo a TV aberta, que pouco ia nos contribuir para o nosso progresso. Mas nós optamos aqui estar, né, apesar de tudo. Então nós enfrentamos esses gozos, né, esses prazeres que a vida nos oferece, para que aqui estivéssemos hoje tentando aprender um pouquinho mais para impulsionar essa condição de espíritos perfeitos que ainda somos, né, para que amanhã sejamos um pouco melhor. Então nós vemos esse esforço a qual cada um de nós faz. E claro que nós precisamos fazer isso em todos os momentos, né? Em todos os momentos da nossa jornada, em todas as nossas atividades. Esse comportamento tem que ser, né, como Jesus vem nos falar, essa construção do reino de Deus em nós tem que ser em todos os momentos. Tem que ser condições primeira, como ele diz, né? Eu gosto muito do livro Boa Nova, porque ele traz muitos bastidores do Evangelho, né? E traz muitas informações, conteúdo de Jesus conversando com os apóstolos, às vezes com outros personagens que ali estavam na época, que realmente ele está falando conosco, né? Trazendo ensinos diretamente para nós. E é muito rico, né? Ele vai dizer inúmeras questões como esta, né, do amor verdadeiro e sincero, né? É aquele que não espera recompensa. Nós não encontramos isso nos evangelhos, né? Mas lá no Boa Nova, né, Jesus, numa conversa íntima com Simão Pedro, coloca, e Humberto de Campos então nos narra, né, essa informação. Continua ainda a pergunta 132, a resposta dos Espíritos: para uns é expiação, para outros missão. Então nós estamos, é claro que sabemos que é um misto, né, de missões e expiações, porque somos espíritos imperfeitos, cometemos muitos equívocos, vão ter que expiar muitas ações cometidas no nosso passado, faz parte do nosso processo evolutivo. Como diz Jesus, né, teremos que pagar até o último centil, ou seja, nós temos que ficar quites com as nossas dívidas, né, perante a lei divina. Portanto, vamos ter inúmeras consequências para que realmente aquilo cale de uma forma indelével na nossa intimidade, no nosso espírito, para que nós, quando se apresenta uma outra oportunidade da mesma forma, nós não tomemos a mesma ação. Nós realmente consigamos ser um pouco mais assertivo e muito mais direcionada às ações da lei divina que já está em nós, que basta nós sondarmos, né? Basta eu querer observar, cumpri-la. Ou quando eu erro, porque sou um espírito imperfeito, imediatamente minha consciência me acusa daquele equívoco, eu não posso desdenhá-la, né? E sim observá-la. E procurar, então, na minha intimidade, onde está o problema, né? Aonde está essa situação ainda que eu estou cometendo, que está me desviando do comportamento adequado. Também diz que, mas para alcançar esta perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Primeiro que a gente não consegue nem ter ideia muito bem do que é todas as vicissitudes, né, das existências corporais. A gente olhando só essa encarnação já reclama um monte, né? Imagina se a gente soubesse tudo que vai ter que passar ainda, né? Mas, como Jesus fala, a gente atribui isso, essa fala, né, a Pedro, porque está lá numa carta de Pedro, onde Pedro vai nos dizer que o amor cobre multidões de pecados. Mas essa é uma fala de Jesus, a qual ele se dirige a Felipe, numa conversa, numa discussão, numa elucidação que Jesus tem com Felipe. Ele vem falar isso por Felipe, que depois Simão Pedro se utiliza da mesma colocação, né, e narra lá na carta, que hoje nós o conhecemos. Sabe? Então, o amor cobre multidão de pecados. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que esse comportamento adequado, né, assertivo, amar ao próximo, amar a nós mesmos, amar a Deus, vai fazer com que nós realmente possamos quitar muitas e muitas dívidas que temos conosco mesmo ou com os outros. Mas muitas delas teremos que passar algumas provas, porque faz parte do nosso processo para que a gente possa registrar isso de uma forma mais efetiva. Ou muitas vezes nós o solicitamos. Né? Se nós observarmos, né, bastante conhecido, né, nas narrativas do Evangelho, João Evangelista, né, era Elias. Elias matou mais de 500 degolados, né? E aí ele vem e morre da mesma forma. Mas isso foi uma solicitação, para que ele passasse aquela condição. Então, é uma provação, né? Não uma expiação.
porque ele provavelmente o espírito, né? Como é que a gente sabe que ele é um espírito mais elevado, né? Porque Jesus vai dizer que daqueles nascidos de mulher, o maior é João, né? João Batista. Era dele que Jesus estava falando. Então nós vemos que é um espírito já de uma categoria bem mais elevada que a gente possa imaginar. E mesmo assim solicita que o desencarne dele, naquela encarnação, seja a mesma forma que ele tinha cometido, né, em outra oportunidade, alguns séculos antes. Né? Também ainda dentro dessa mesma pergunta, visa ainda outro fim a encarnação, a depor o espírito em condição de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Quando a gente lê muito rapidamente isso, não consegue nem aprofundar esse entendimento do que é que cada um de nós tem que cumprir com a parte que nos cabe com a obra da criação. Nós temos parte que cabe para nós? Será se temos? O objetivo maior de que aqui estarmos é a construção do reino de Deus. Ou seja, tornar-nos a nós mesmos espíritos melhores, que contribuir com isso, que por sua vez toda a humanidade que aqui está tutelada, esse planeta também evolua. Porque essa é a condição que amanhã, né, porque isso é a lei de evolução, para que todos melhorem. E é exatamente isso que os espíritos vão dizer na obra da codificação. Que todos nós, né, e quando nós analisamos o aspecto desse aspecto individual, qual é a parte que nos cabe? Tenho parte? Né? Ou é para essa encarnação não, né? Como é que fica isso, né? Nunca paramos para pensar sobre isso? Mas a resposta do Espírito é bem clara, né? Diz ainda outro fim da encarnação e pôr o Espírito em condição de suportar a parte que ele toca na obra de criação. Quando vamos ver a questão, por exemplo, na Gênesis, da criação dos mundos, né? Um livro, às vezes, uma parte, pelo menos dele, um pouco mais pesada, né? Muitas pessoas, às vezes, não conseguem fazer a leitura, muito menos o estudo da obra. Mas aí, se a gente não lê essa obra, também não vai conhecer a doutrina espírita completa, né? Porque a doutrina espírita é feita de cinco obras. Né? Então, o livro dos Espíritos, mais as 4 obras que se desdobram da próprio livro. Né? A primeira parte, né, do livro dos Espíritos vem desdobrar-se na Gênesis, a segunda no livro dos Médiuns, a terceira no livro o Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta no Céu e o Inferno. Se eu deixar uma delas de lado, ainda está faltando um pedaço para me compreender a doutrina. Né? Se eu não compreender a doutrina de uma forma mais efetiva, né? Será que eu vou conseguir aquilo que eu quero? Nós, numa certa infantilidade ainda espiritual, nós imaginamos que as coisas vão acontecer exatamente como nessa encarnação, né? Então nós vamos desencarnar, vamos ficar um curto prazo de tempo lá no mundo espiritual, logo reencarnamos numa família espírita, né? Que já somos espíritas, né? Vamos voltar numa família espírita. E aí continuamos o ensinamento, né? O aprendizado, né? É assim mesmo. Onde que está escrito isso? Em nenhum lugar. Nós somos hoje no Brasil 203 milhões de habitantes. Censo 2022. Nesse censo não saiu informação sobre o percentual, né, em relação das religiões. Se utilizarmos lá no censo 2010, que foi o último censo que trouxe essa informação, 4% da população brasileira era espírita. 4%. Vamos dizer que seja 5% para facilitar a nossa conta, teve um crescimento, né? Como a gente não tem informação real, então vamos dizer que seja 5%. 5% de 200 milhões significa que são 10 milhões. Então, 10 milhões de encarnados no nosso país já teve a oportunidade de conhecer o Consolador prometido pelo Cristo. Já conhece o Consolador. Isso faz diferença para nós ou não? Conhecer a doutrina espírita? Como faz, né? Se nós olharmos qualquer questão de sofrimento, quando nós olhamos com o conhecimento que nós já temos da doutrina espírita, tudo nos consola. Não que nos afete, deixe de nos afetar. Que não possamos sofrer com esta ou aquela condição. Mas vai ser muito mais leve do que se nós não tivéssemos o conhecimento. No mundo hoje, nós somos quantos encarnados aí? 8 bilhões, pelo menos.
Será se temos mais um tanto desses 10 milhões? Será se temos mais 10 milhões em todos os outros países do planeta que são espíritas, que já conhecem a doutrina espírita? Pouco provável. Mas vamos dizer que seja. 20 mais 10 milhões. O crescimento, né, da divulgação da doutrina espírita fora do Brasil, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Mas provavelmente ainda não alcançou esse número. Mas vamos dizer que seja 20 milhões. 20 milhões para 8 bilhões significa ser somente 0,25%. Ou seja, nós fazemos parte de 0,25% dos encarnados no planeta que já conhecemos a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo. Que benécia, né? Que oportunidade que estamos tendo. Mas talvez a pergunta é, né? Quem vai levar para os 99,75%? São os grandes expositores? É só isso mesmo? Aí quando os espíritos vão falar ou vão tratar desse quesito, eles vão dizer que essa condição é a exemplificação, né? É o exemplo que arrasta. Então nós precisamos agir de conformidade com a doutrina espírita, para que as pessoas então observem esse comportamento diferenciado, olhem e se interessem. O que tem aí de diferente, né? Para que nós possamos cada vez mais contaminar. Não é assim que funciona muitas vezes naquele círculo mais íntimo nosso? É o nosso exemplo. E aí nós começar a ver nossa questão, né? Conforme o próprio os Espíritos diz, de uma das condições que possamos ter aí para executar o que nos cabe na obra da criação. Ou nós estamos aqui só para passar um tempo, né? Como é que é isso, né? Como é que nós estamos vendo essa questão de nós, espíritas, dentro e com a responsabilidade e o dever que temos com a própria doutrina? Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a cada mundo, tomamos o nosso organismo físico de compatível com aquele mundo. Né? Ora, estamos aqui no planeta Terra. Pode ser que amanhã não estejamos mais. Ou porque fomos degradados, né? Ou seja, para um mundo inferior, que nós estamos num momento de transição. Ou porque avançamos, né? Estamos aí habitando mundos melhores. E é uma questão muito natural, e não é a primeira vez e não vai ser a última. Nós temos muito problema de começar a pensar sobre isso, porque nós só imaginamos que a nossa vida espiritual pertence ao planeta Terra, né? Mas os espíritos vão dizer que muito poucos daqui que habitam, né? Talvez foram espíritos que iniciaram sua trajetória no processo faseominal aqui nesse planeta. A maioria veio de outro lugar. Aí tem um comentário de Kardec que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo conspira para que nós possamos progredir. Tudo nos auxilia para que nós possamos ser amanhã melhores do que hoje. Muitas vezes nós, porque somos espíritos rebeldes, nós não se utilizamos dessas questões que a própria lei nos oferece. Mas é por nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos as nossas escolhas. Como somos ainda espíritos imperfeitos, dominados ainda pela matéria, né? Apesar de ser espíritas, muito materialistas, né? Porque nós não conseguimos enxergar a nós mesmos como espíritos. Talvez quando estamos na casa espírita, estamos no grupo de estudo, né? Em alguns momentos mesmo da jornada a gente observa isso. Mas na grande maioria dos nossos momentos dessa jornada física, nós não lembramos. Ou não temos essa questão na consciência, né? Para que possamos agir, né? Ter comportamentos adequados também a este entendimento.
Mas já estamos melhores do que antes, né? Porque já conhecemos a oportunidade, né, que a doutrina nos ofereceu de entendermos que somos espíritos encarnados e que nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. E daqui estamos de passagem e que daqui só levaremos o que adquirirmos em termos de comportamento intelectual, ou adiantamento de evolução intelectual ou moral. O resto tudo fica para trás. Mas ainda, né, buscamos aquilo que vai ficar para trás. Né? Investimos a nossa jornada ainda mais naquilo que fica para trás. É claro que em nenhum momento a doutrina espírita vai nos dizer que nós devemos desdenhar a vida física e de forma alguma, né, deixar padecer o nosso corpo. Mas devemos dar o devido valor a nós como espíritos, que é o que vamos permanecer após essa vivência física. E esta consciência ainda não o temos. Então eu gosto sempre de dizer que nós precisamos fazer um exercício, né? Não temos nada para fazer lá, ficamos lá, né? Eu sou espírito, sou espírito, sou espírito, né? Até que grave isso, né? Na hora que eu vou tomar uma decisão lá, né? Eu sou um espírito imortal, então se eu tomar essa condição eu vou ter problemas amanhã, então tem que tomar outra atitude. Isso nos auxilia para que possamos, né, tomar as decisões mais assertivas, para que não nos comprometemos, né, mais do que já somos espíritos comprometidos. Com relação à Epístola aos Espíritas, na Epístola 8ª, os Espíritos vão dizer que vós que iniciastes a tarefa. Quem que iniciou a tarefa? Já são aqueles que estão chegando agora na doutrina espírita? Ou somos todos nós que estamos talvez tendo a oportunidade de pela primeira vez ter contato com o Consolador prometido pelo Cristo? Talvez seja todos nós. Vocês já pararam para pensar que nós podemos, daqui a alguns séculos, 200, 300 anos, olhar para trás, para esta encarnação, e dizer bendita encarnação no final do século XX, por início do século XXI, a qual tivemos a oportunidade de ter contato com a doutrina espírita. E fez com que mudasse todo o rumo da minha jornada espiritual. E a partir de então, eu consegui avançar de uma forma mais efetiva. Ou, daqui 3, 4 séculos, olhar para trás e se lamentar por não ter tomado as decisões assertivas. Por não ter decidido progredir, não se utilizar da informação que a doutrina nos oferece. E se lamentar pela condição que ainda estamos, mesmo daqui a 2, 3, 4, 5 séculos. Isso pode acontecer? Claro que pode, né? Um exemplo muito simples. Narrativa de Emmanuel, livro há 2000 anos. Na calada da noite, Públio Lentulus procura Jesus, senador romano. Procura Jesus por uma conversa mais íntima, porque sua esposa estava, né, trazendo aquelas informações do mestre. Ele vai até ele para tirar um pouco mais de informações. No determinado momento da conversa, Jesus vira para ele e diz: Públio, você pode seguir-me agora e ter toda a benesses do Rei dos Céus, ou daqui a alguns séculos, depois de muito sofrimento. O que Públio Lentulus decidiu? Alguns séculos com sofrimento. Vamos encontrar no livro 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia. A sequência desses espíritos dá com 5 séculos, resgatando algo que ele poderia ter tomado uma decisão diferente naquele momento, que é o próprio Emmanuel, que nós conhecemos, né? Vários trabalhos, trazido, grande maioria absoluta, pela pena de Chico Xavier. Obras fantásticas, todas, né, de certa forma, vinculadas ao Evangelho do Cristo. Que nós não sejamos, né, da mesma forma. Então já estamos tendo a oportunidade, que possamos decidir e realmente cumprir com o objetivo. Porque para que aqui estivéssemos encarnados, sabemos que todos nós passamos um processo de
programa, né? De programação reencarnatória. E que essa programação ela é dada-se para os grandes eventos, né, da nossa encarnação. Quais são esses grandes eventos? Né? Não são aqueles pequenos ocorrências do nosso dia a dia, mas quais são os grandes eventos? Profissão, casamento, filhos, pais, né? Tudo isso já estava programado. E principalmente a religião. Vocês acham que chegar à doutrina espírita não foi algo programado? É um acaso? Será que nós, claro, vamos lembrar, né, que nesse processo de programa reencarnatório, nem todos, né, têm a oportunidade de fazer a sua programação. É a minoria que tem essa possibilidade. Alguns têm a possibilidade de opinar, de conhecer. Outros apenas, né, de algumas informações mais brandas. E muitos, né, nem isso. Porque não tem capacidade ainda de entendimento sobre essa questão. E como que eles são, como é que é feita essa programação? Espíritos superiores vão fazer aquilo que melhor se adequa à necessidade de cada um de nós. Inclusive com mais eficiência, né? Porque eles já são espíritos mais evoluídos. Então vão conseguir fazer um projeto muito melhor do que nós poderíamos fazer. Nem todos nós temos conhecimento, mas com certeza, para todos nós chegarmos aqui, não foi o acaso. A espiritualidade mexeu muitos pauzinhos para que nos empurrasse até chegarmos à casa espírita. E depois muito esforço para ficarmos, né? Porque a gente vem e muitas vezes quer ir embora, né? Principalmente quando começa a ver, né, que a responsabilidade toda é nossa, né? Não tem ninguém para culpar, né? Porque todo erro sempre vai ser nosso. Nós temos o livre-arbítrio. As consequências somos nós mesmos. A felicidade também apenas está em nossas mãos. Ninguém vai fazer nós felizes. A felicidade são nós mesmos que temos que conquistá-la. Portanto, é o meu esforço, minha vontade, de minha mudança íntima para que alcance então essas condições. Mas o Espírito então vai dizer, vós que iniciais a tarefa, coragem e fé. E precisa ter coragem e muita fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Fé transporta a montanha, se eu não me engano no item 8, o Espírito José, acho que é o Espírito José que dita essa mensagem, ele vai dizer que a fé é uma questão de construção. Nós precisamos construir a fé. Muitas vezes nós imaginamos que a fé eu tenho ou não tenho. Não, ela é uma construção. Eu tenho que ir adquirindo esse processo. E isso vai me dando dentro do processo que Kardec intitula como fé raciocinada. Eu vou compreendendo as coisas, entendendo por que eu preciso acreditar. Eu preciso ser fiel a Deus. Porque também é importante entendermos isso, né? E a gente vai reparar isso na Boa Nova. Quando o Humberto de Campos vai trazer a mensagem de Jesus, se a gente tiver esse olhar nesse aspecto, a gente vai observar bem. Porque a palavra fé, em português, ela tem origem no latim, que por sua vez tem do grego e por sua vez vem do hebraico. Então, no latim, fides, no grego é pits, e no hebraico é emuná. Só que nas três demais línguas ele significa fé ou fidelidade. Nós sempre olhamos com a fé de crença, mas não a fé de fidelidade. Então, quando nós começamos a olhar isso diferente, e por isso que eu digo que Humberto de Campos, quando narra a mensagem do Cristo, ele coloca muitas vezes, né, fidelidade para com Deus, fidelidade para com o reino dos céus. E aí ele fala, quando é o processo de crença, ele fala fé. Então, ele divide exatamente as duas palavras para que nós possamos entender naquele texto. Mas é aquilo que nós temos tanto no latim, como temos no grego e como temos no hebraico. Só no português que não fala, essa tradução não vale. Então nós precisamos trabalhar isso para conseguir compreender melhor esse aspecto de relacionamento nosso, tanto com a divindade como com o próprio Mestre Jesus.
Nosso caminho possivelmente aparecerão óbices, impedimentos, dificuldades. E quem não o tem? Todos nós temos. Vencê-los-eis, porém, empregando vossa energia espiritual. O que é essa energia espiritual que o Espírito nos fala? Esta condição que nós entendemos, né? Porque quando estamos decididos a ir em frente, né? Temos uma legião de espíritos que vão nos auxiliar. Desde que nós decidimos trabalhar no caminho do bem. Sempre vamos ter amparo e apoio. Se nós quisermos, vamos conseguir. Imbuído sempre da questão mais assertiva das nossas ações. Nunca estaremos descobertos. Nunca estaremos sozinhos. Sempre estaremos com o Espírito para nos auxiliar. A questão 459, quando Kardec pergunta se os Espíritos nos influenciam, a resposta, de verdade, são eles que vos dirigem. Só que nessa questão não estão perguntando ou respondendo sobre que tipo de espíritos. Esses somos nós que escolhemos. Se são os bons ou são os maus. E de que maneira escolhemos isso? Para o nosso comportamento. Nossa afinidade. Nós somos afinados ao quê? A ser mais assertivos ou cometer mais equívocos. Então isso vai definir que tipo de espírito que está ao nosso lado. Nós estamos imbuídos na tarefa, né, da seara do Cristo, ou estamos aí, né, sendo levados pelos nossos interesses materiais? Isso vai definir que tipo de companhia nós temos. Não se vos tem dito que estreita é a porta? Não vos tem pregado que o caminho é cheio de dificuldades? Mas entra-se pela porta estreita, e as dificuldades são vencidas, pois nada será posto no caminho que impeça para sempre o progresso, visto que está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês perceberam a colocação que o Espírito nos dá aqui? A porta larga e a porta estreita. Nós temos dificuldade para seguir para a porta estreita. Mas o que ele vai dizer aqui? A partir do momento que nós passamos a porta estreita, aí temos todas as benesses desse processo. Todo amparo e proteção dos espíritos amigos para nos auxiliar. Mas a decisão de qual porta vamos cruzar ainda é nossa. Se é a porta das facilidades, do gozo da vida, dos prazeres, ou se é a de renúncia, de dedicação, de caridade, de amor ao próximo. Ainda vos dizem, todas as dificuldades serão removidas, atendendo ao que disse o Mestre: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, transportarei montanhas. Então, quando nós entendemos o processo da fé e o entendimento do que isso realmente nos impulsiona, nós começamos a enxergar e tomar decisões diferentes. Porque sabemos que nunca estaremos sozinhos. Pode ser que as coisas não aconteçam da forma que nós queremos, mas sempre vai acontecer o melhor para nós. Nós ainda como espíritos rebeldes, né, nós achamos que está tudo errado. Mas vamos ler lá tanto na pergunta 13 ou na Gênesis, no capítulo 2, na Gênesis intitulado Deus, né? Daí Kardec discorre várias questões de Deus, inclusive os atributos, como tem de uma forma mais resumida na questão 13 do Livro dos Espíritos. Que Deus é único, imaterial, onipotente, mas também vai dizer lá que Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é justo e bom, tudo que nos ocorre é para o nosso bem. E tudo tem uma razão de justiça. Então não somos injustiçados. Então, de alguma forma, aquilo vai fazer com que nós possamos crescer, desenvolver, evoluir. Talvez o que nós precisamos é tentar buscar qual é a lição que nós devemos tirar daquela situação a qual nós estamos passando. E claro, olhar sempre com o olhar espiritual. Porque quando nós olhamos com o olhar material, fica complicado. Porque aí a minha saúde já não é a mesma, né? Minha mobilidade já não é mais a mesma. Ou se um revés financeiro, minha conta bancária não é a mesma. Né? Relacionamentos não são os mesmos. E aí eu acho que está tudo pior. Mas isso é apenas uma visão, ainda no aspecto material. Se eu olhar e entender a questão da minha realidade espiritual, eu vou entender que a minha melhor condição ainda é naquela posição a qual me encontro. E preciso me esforçar, né,
para conseguir aprender, compreender o que a vida está querendo me ensinar. Todos nós ainda, de uma certa forma, buscamos uma vida de opulência, né? De benécias, de gozos. Trabalhamos uma vida para se aposentar, para ficar sem fazer nada. Jogamos na Mega Sena para ganhar e ficar viajando, né? Ter tudo. Mas eu pergunto, em algum lugar do Evangelho do Cristo diz que esse é o caminho que nós devemos seguir? Vai levar o caminho da felicidade? Em algum momento tem alguma narrativa por isso? Não vamos encontrar. E na doutrina espírita? Também não. Mas ainda continuamos, né? Tentando uma vida de benesses. Não estamos falando aqui de uma forma natural que faz parte de nós, é sempre buscar uma vida melhor, né? Mas esse comportamento que desvia as nossas ações para algo que não é real. Esse nos leva à condição de muitas dificuldades. Porque os espíritos são muito bem claros, né? Na pergunta 629, quando Kardec vai perguntar a questão da moral, qual é o entendimento de moral, eles vão dizer que é o entendimento do bem e do mal com a prática do bem. Então, se eu não estou praticando o bem, eu já estou praticando o mal. Então, eu já estou desacordo com a lei. Então, a lei é do bem, de fazer o bem. Tanto quando eu falo da caridade, que a caridade a caridade é o amor em ação, e o amor é a lei universal, vai dizer primeiro benevolência para com todos. Ou seja, eu tenho que fazer bem a todos, sem exceção. Então, esse amor em ação, ou seja, eu praticar esta ação de comportamento assertivo. Os Espíritos vão continuar ainda, né? Confiando, portanto, nas palavras do Mestre, tudo vencereis. Tudo vencemos se praticarmos e se aceitarmos, né, ou confiarmos na palavra do Mestre Jesus. Desinteresse, condição essencial do trabalho da seara. Outra mensagem. Entre os sagrados deveres e mistérios de que cabem aos de boa vontade, que lutam na obra construtora que se inicia no planeta, um entre todos merece especial atenção. É o trabalho desinteressado. E aí, quando a gente faz uma reflexão, né, nós temos algum problema com isso, né? Porque às vezes a gente até vem na casa espírita, né, esperando que vamos conseguir um caminho lá para ir para o nosso lar, né? Então, eu vou na casa espírita hoje, porque daí, quem sabe, eu estou construindo o caminho para levar o nosso lar, né? Vocês percebem que até nesse processo é um processo de interesse? Então, qual é a proposta? A proposta é nós começarmos a observar isso. Por isso que quando Kardec fala que nós precisamos ter a fé raciocinada, ou seja, tem que jogar a luz da razão. Eu preciso começar a compreender esses aspectos. Eu preciso começar a pensar sobre isso. Trabalhar isso na minha intimidade. Porque quanto mais eu trabalhar isso, mais eu vou entender o processo, mais eu vou conhecer quem sou. E nesse aspecto conhecer quem sou, então eu estou trabalhando no meu autoconhecimento. Uma vez trabalhando no autoconhecimento, eu consigo enxergar melhor as minhas falhas. Se eu enxergo melhor as minhas falhas, eu tenho muito mais potencial para mudá-las, para ser mais assertivo. E cada passo que eu dou no sentido vai fazer com que eu erre menos perante a lei, e se eu erro menos, eu serei mais feliz. Ou seja, minha colheita da manhã vai ser melhor do que hoje. E a cada passo que eu dou nesse sentido, eu vou construindo, então, esta condição de espírito melhor. Como Emmanuel traz numa dessas mensagens, na série, não lembro qual livro, se é Pão Nosso, Vinha de Luz, ou algum desses, né, da série Vinha de Luz, ele vai dizer que esse espaço do progresso é como passo de formigas, né? Formiguinha. Então, ele é um passinho, né? Muitas vezes nós achamos que estamos subindo escada, né? Estamos acelerando o processo. Não, é muito devagar. Mas essa construção de entendimento de quem somos, nos autoconhecendo e conseguindo enxergar ainda quais são os pontos que nós erramos. Porque nós temos muitos pontos que não enxergamos. E vai demorar algum tempo para isso. Porque nós não temos capacidade de entender e de enxergar todas as nossas deficiências. Isso nos cegaria. Não nos deixaria sair do lugar de tantas iniquidades que não encontraríamos. Então Deus, na sua bondade divina, só nos apresenta aquilo que já temos potencial para extirpar ainda o nosso comportamento. Aquilo que já conseguimos, o fardo que nós já podemos carregar. É esse que Ele nos oferece. E para isso temos todas as forças, né? Tanto carregar ou
ou dissipar essas dificuldades que ainda carregamos. O trabalho deve ser, entretanto, desinteressado e seu trabalho feito com abnegação e renúncia. Abnegação e renúncia são palavras que a gente usa muito pouco, né? Porque como nós somos ainda pautados no interesse pessoal, né, é ter e poder, né? E não abnegação e renúncia. A pureza de todo sentimento cristão está na grandeza do amor, e este exige dedicação, desinteresse, sacrifício, abnegação e perseverança robusta. Dedicação, né, sacrifício, abnegação, perseverança, desinteresse das coisas materiais inúteis, trabalho com verdadeiro amor e caridade. Aquele que assim procede já sabe que maior recompensa não pode haver, senão a de ter uma consciência satisfeita. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, muitas vezes, quando a gente se refere à felicidade, uma outra forma de usar a mesma terminologia, não usando essa palavra, é de ter a consciência tranquila. Porque a nossa real felicidade é aquele momento que nós estamos tranquilos na nossa intimidade. O mundo pode estar pegando fogo em nossa volta, mas se nós estivermos tranquilos na nossa intimidade, nada nos afeta. Porque nós sabemos que o máximo que podemos fazer, nós fizemos. Então estamos com a nossa consciência em paz. Portanto, estamos com aquela capacidade de felicidade que é permitido naquele momento, dentro daquela possibilidade evolutiva a qual nos encontramos. Agora, quando estamos com a consciência pesada porque não fazemos e não cumprimos com a parte que nos cabe, aí a nossa consciência nos pesa. E aí nós não temos paz de consciência. Nós temos perturbações. E essas perturbações nos levam à infelicidade, né, às condições de deficiências morais e comprometendo cada vez mais o processo. E que ali na frente vamos ter que resgatá-los. Porque a lei é implacável. Como diz Jesus, vão ter que pagar todo o centil, né? Ou seja, centil por centil, vão ter que quitar todas as dívidas, de alguma forma. Nunca podemos esquecer da fala do próprio Cristo, que o amor também cobre multidões de pecados, ou seja, a nossa ação no bem vai nos auxiliar nesse processo dessa contabilidade divina, para que possamos quitar as nossas deficiências, nossos erros, né? Nossas mazelas que ainda carregamos. É claro que a própria obra traz várias outras mensagens, todas elas nessas questões de reflexão, né, perante a própria mensagem trazida pelo Cristo nos Evangelhos, que faz nós refletir de maneira diferente, um pouco mais profunda, para que possamos buscar, né, essa condição de sermos amanhã espíritos melhores do que somos hoje, cumprindo assim o objetivo com o qual estamos encarnados, porque o nosso objetivo da encarnação é para que lá na frente cheguemos à perfeição. Mas precisamos cumprir passo a passo em cada etapa a qual estamos. E aí nós não estamos aqui para passear, não estamos aqui para curtir a vida, nós estamos aqui para progredir. Nós se dedicamos no mundo espiritual muitas vezes, nos esforçamos, solicitamos a encarnação e chegamos aqui, e os prazeres da vida falam mais alto e nós deixamos levar. Então nós estamos chegando num momento, como diz o próprio Mestre Jesus, né, os tempos são chegados, a Gênesis capítulo 18, também titula o capítulo Os Tempos São Chegados, a qual nós conseguimos compreender esse momento que estamos vivendo no nosso planeta, de saída, né, do processo de provas e expiações para a regeneração, e vale uma ressalva, nós já saímos, nós já não estamos mais no planeta de provas e expiações, já estamos no mundo regenerador, só que para nós não mudou nada, porque o próprio Espírito Bezerra de Menezes, quando traz essa mensagem lá em 2010, que nós já estávamos nesse processo, ele vai dizer que é como o relógio, né? Se o relógio estiver lá 2 minutos para meia-noite e olharmos a escuridão da noite, né, e a partir do momento que ele mudou ali, cruzou as 24 horas e trocou para outro dia, e olharmos novamente, mudou alguma coisa? A escuridão vai continuar a mesma. É esta alusão que ele faz com relação a esse momento. Não mudou nada, nós não percebemos. Só vamos perceber isso quando arraiar o dia, e isso vai demorar um pouco, né? E aí vem todas as tribulações da madrugada, né, que nós estamos vendo hoje várias questões que estão aí em ebulição, né, porque estamos nesses momentos, né. Mas, como diz Jesus ali na mensagem já também lida aqui, né, é aquele que perseverar até o final será salvo. O que é salvação para nós, né? Senão a conquista da nossa tranquilidade, da nossa condição, da nossa intimidade melhor. Então é essa busca que devemos ter. Essa busca, né,
para que possamos amanhã efetivamente ser espíritos melhores que hoje. E isso tem que ser uma constância. E eu só vou conseguir fazer isso se eu me dedicar, se eu me esforçar, se eu trabalhar. Se eu achar que vai acontecer por si só, vai se passar o tempo, e olha que agora passa tão rápido, né? Porque a gente tem tanta informação na mão que a gente não vê mais o tempo passar, né? Então a gente deita, dorme, acorda, chega na segunda-feira, daqui a pouco já está na sexta, já chegou na segunda de novo, e muito mais acelerado. E se nós não decidirmos mudar, evoluir, construir na nossa intimidade um ser melhor, isso não vai acontecer. Então precisamos realmente nos ter a opção por isso. Temos que optar, querer e trabalhar para isso. Estamos aqui na condição de aprendizes, né? Como eu já fiz essa palestra em mais de uma casa espírita, essa aqui não é a primeira. Com certeza eu sou o que mais preciso, né? Da mensagem para que eu possa aí lutar com as minhas dificuldades, né? Mas todos nós temos as nossas, né? E precisamos trabalhar. Essa oportunidade aqui, estarmos encarnados, né? Já é uma bênção divina e precisamos dar o valor devido para que realmente cumpramos, pelo menos com parte daquilo que nos cabe, né? Dentro da obra da criação, e possamos realmente, um dos objetivos, que é a questão do nosso progresso, fazer aquilo que já está à nossa disposição, principalmente nós espíritas, a qual já temos entendimento que a grande maioria ainda não tem, né? Então não que seja um privilégio, mas é uma oportunidade, vamos usá-la, porque se não mal usarmos, né, teremos consequência também com isso, né? Então vamos se utilizar da melhor forma possível, da mensagem do Consolador prometido pelo Cristo, que é a doutrina espírita, que já estamos aí inseridos e aprendendo. Obrigado pela atenção, que a paz do Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça